Quero convidar os irmãos a abrir em Jeremias 31:3, que diz: De longe o Senhor me apareceu dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Pode sentar. E eu quero falar com os irmãos, algo que Deus colocou no meu coração, sobre o tema, né? A gente não é muito acostumado, assim, tem o tema, tem os tópicos, estamos aprendendo. E aí a gente já liga para o pastor, manda mensagem, pastor, como que é isso? Né? E o pastor já ajuda, já dá uma direção, mas aí o tema, que a Michele, né, falou se eu tinha um tema, na hora que eu falei um tema, até eu brinquei com ela, como assim tema? Mas eu quero falar com os irmãos sobre me relacionar com Deus, né? Então o tema eu posso dizer que é me relacionando com Deus. Porque nós fomos chamados, né, para nos relacionarmos com Deus, para desenvolvermos o nosso relacionamento com Ele. E eu acredito que esse é um dos maiores desafios da vida cristã, né? É saber, mesmo tendo na palavra, né, aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer, nos dando direção. Pelo menos para mim, sempre foi assim, como assim? Como que eu vou falar com Deus? Como que eu vou ouvir Deus? Como Ele vai falar comigo? Né? Como que eu vou caminhar todo dia nessa presença dEle, né? E fazer exatamente o que Ele quer que eu faça. Então, para mim, sempre foi isso. Esse me relacionar com Deus. E quando... né, o Senhor nos chama e nós nos convertemos, que nós começamos a ouvir sobre a palavra de Deus, que fala que Enoque andou com Deus, que Abraão era chamado amigo de Deus, e que Paulo, né, teve as revelações lá do terceiro céu. Quem não quer essa intimidade, né? Quem não quer? Não é um objetivo nosso, né? Mas, né, como eu estava conversando com o pastor essa semana, e ele falou algo assim que foi bem interessante, que eu fiz uma pergunta para ele, e realmente é assim. Não tem como eu me relacionar com Deus sem que Ele tenha me escolhido primeiro, sem que Ele tenha me chamado, sem que eu tenha nascido de novo, sem que eu possa crer nele e me converter. Porque como que eu vou me relacionar com Deus, né? E até me lembrei da minha caminhada cristã não, né? No início, assim, de um descobrir, que eu sempre gostei da coisa da religião. E antes de me converter, né? Então, o homem buscando Deus era eu antes de me converter. Que fui para a igreja católica, porque meu pai queria que a gente fosse para a igreja católica. E eu me lembro que eu tinha uns 12 anos, em Porto Alegre, a gente morava, e eu fui na igreja católica. O pai queria que a gente fizesse catequese, até fiz a aula lá com o padre. Mas aí não dava certo, que daí, antes de acabar a aula, eu ia embora. E aí, aquilo não fazia sentido para mim. E eu me lembro, na minha adolescência, querer conhecer uma verdade. Parece que eu tinha algo dentro de mim que queria conhecer uma verdade, saber o que era verdade, saber coisas do mundo. Gente, a minha cabeça, eu acho que era muito mirabolante, porque eu tinha muitas ideias. E nessa minha busca, eu fui querendo conhecer uma verdade através das religiões. E aí, na católica, não fazia sentido, porque eu me lembro de ver um Cristo, não um crucificado, mas tinha uma imagem de Jesus assim, dentro de um caixão de vidro, uns negócios, né, de igreja católica. E eu vi assim, aquele Jesus morto, aquilo não fazia o menor sentido para mim. Eu falava, gente, tem um negócio que não está batendo aqui, está estranho, não é isso não. Aí eu tinha uma tia que era espírita. Aí lá vou eu com a minha tia no espiritismo. Gente, isso eu tinha assim, 12 anos, depois 13 anos. Aí fui lá em umas sessões com a minha tia, tentando, olha o ser humano tentando buscar Deus. Né? E a gente sabe que é o Senhor que nos encontra, que nós vamos chegar lá. E aí fui no espiritismo, e aí aquela coisa toda de passo, não sei o quê, não sei o quê. Fui umas vezes, aí passou. Aí eu estava na escola, adolescente, tinha uma amiga que a avó dela tinha um terreiro de macumba. Gente, eu falei, eu nem sei se eu conto isso para os irmãos. Isso não é um testemunho, é um testemunho. Mas depois vai chegar no testemunho. E lá vou eu, porque eu queria saber se aquilo era verdade, o que tinha naquilo de oculto, de místico. Bom, será que tinha alguma coisa de Deus naquele lugar? É uma forma de religião? Gente, é esse o pensamento de quem não tem o Senhor. Né? Aí fui,
me envolvi um tempo com essa história aí dessa avó da minha amiga. Meu pai ficava bravo comigo e falava, não faz isso, que isso é coisa ruim, que isso não presta, é ruim mesmo, é do diabo mesmo. Aí, crente, eu não queria saber, porque eu me lembro uma vez de falar assim na escola. Lá tinha, foi bem na época da... Como que é a igreja daquele pastor lá que... Ah, é tipo essas aí. Edir Macedo. Na época eram as histórias do Edir Macedo, então o povo falava muito mal. Eu falava, não vou com esse negócio de crente não, porque esses crentes é tudo louco. E eu me lembro de falar essa frase. Crente não. Não, crente é tudo louco. Esse negócio de crente não vai dar, não. E aí foram passando, e aí ia no espiritismo de novo. E me lembro que meu pai me mandou aqui para Rondônia, né? Então foi aqui em Rondônia que o Senhor me encontrou. Graças a Deus demorou uns anos, né? Porque Deus, a gente já sabe, e eu vou ler esse versículo com vocês, que está lá em Efésios 1, 4, 6. Vamos ler de novo? Que mesmo depois que me converti, que o Senhor me chamou, até ele não fazia muito sentido para mim, né? Mas depois que eu vim para essa igreja, ele fez muito mais sentido. Vamos lá, na Efésios 1, né, do 4 a 6. Deixa eu ver se eu marquei aqui certinho. Não, eu marquei só Romanos, mas está aqui no meu. Acharam? Efésios 1, do 4 a 6, diz o quê? Você já sabe de cores, né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então, mesmo eu vivendo todas essas coisas, Deus já tinha me chamado antes da fundação do mundo. Ele já tinha um propósito para mim, só não tinha chegado o tempo ainda de estar com o Senhor. Aí depois que eu vim para Rondônia, também comecei a conhecer algo relacionado a Jesus e à igreja, né? E ainda demorou para eu ir, né? Porque eu ainda estava nesse processo de que Deus já tinha me escolhido, me chamou com amor, mas eu ainda não tinha ouvido a sua palavra para que eu me convertesse, né? Eu ainda não tinha escutado essa verdade. A partir do momento, né, que eu comecei a aprender do Senhor, mesmo ainda não me firmando na igreja, com 15, 16 anos, eu fui, acho que as igrejas batistas aqui de Vilhena, fui em todas. Eu ia na igreja e ia para o mundo. Ia para a igreja e ia para o mundo. Aí eu encontrava umas irmãs na rua e falava assim, Deus está te chamando. Você sabe que Deus está te chamando, né? Eu falava, eu sei. Tipo assim, aquela cara, eu sei que Deus está me chamando. Uma hora eu vou. Porque eu estava ouvindo, e realmente Deus estava me chamando, porque eu estava ouvindo a palavra do Senhor, né? E o versículo que fez muito sentido para mim, porque eu era alguém que buscava uma verdade, eu buscava algo que fizesse sentido para mim, né? E busquei em várias religiões, até pulei a parte do mormon. Gente, fui mormon 1 ano. Misericórdia. Quando eu tinha 12 anos, foi uns mormons lá na casa da minha avó, em Porto Alegre, os elders. Nós gostávamos mais dos elders do que qualquer coisa. Aí eles iam lá, evangelizavam, tinha umas 7 crianças na casa da minha avó. Uns elders bem legal. Sempre é um brasileiro e um americano. Uns elders do tamanho do João. Aí eles iam lá e falavam coisas da Bíblia, não sei o quê. Só sei que eles arrebanharam a criançada toda. Nós fomos batizados na igreja do Mormon, lá em Porto Alegre. Fui Mormon 1 ano. 1 ano e pouco. Eles iam, levavam a gente. Aprendia várias coisas, assim, mas não fazia muito sentido também. Outra coisa que eu falava assim, meu Deus, não faz muito sentido. O negócio dos 3 mundos, e tem o mundo 1, tem o mundo 2, o mundo 3. E se você é de um jeito, você vai para o mundo 1. Se você melhora um pouquinho, você vai para o mundo 2. Gente, já ouvi tanta coisa. E eu falava assim, tá bom, né? Ah, tá, eu me lembro que eu vim para a igreja, ainda comentei com alguém que eu tinha ido na igreja, que já tinha sido batizado, alguém me chamou. Mas uma coisa que eu fui, depois uma mulher me disse um negócio, eu nunca mais voltei na igreja, que ela falou bem assim, a irmã lá na escola bíblica deles, falou assim, e nem era nada com Jesus, era coisa ainda de casamento. Alguém perguntou para ela, né, que ele falava que as pessoas morriam, batiza morto, acho, quem já morreu batiza também. Aí alguém perguntou para essa, né, senhora lá que estava ensinando, tá, mas e se a pessoa morre, é casada, morre,
e aí ela vai para o céu. Aí a pessoa que ficou casou de novo. E os dois morrem. Quando chegar lá, com quem que ela vai ser casada? Gente, ela falou que a pessoa escolher com quem ela ia ficar casada. Aí eu... Gente, esse negócio tá estranho. Ela falou bem assim. Aí eu falei, não, esse negócio não tá certo. Isso aí tá muito estranho. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou voltar nunca mais lá. Então, assim, de todas essas, né, religiões que eu participei, sempre teve um ponto, uma situação que aconteceu nelas, que algo dentro de mim, na minha mente, dizia assim, eu nunca mais vou lá. Não, não é isso. Não é essa a verdade. Não é esse o caminho. Não, não é isso aí. Isso aí está muito estranho. Não achei a verdade que eu estava procurando ainda. Mas, lá em João 14:6, vamos ler juntos. Quando Jesus me disse, né, que eu comecei a ler a Bíblia, foi assim, eu me converti, e aí tudo que eu ouvia no culto, eu ia em casa ler a Bíblia, eu ficava feliz quando eu achava. Ó, o pastor falou esse versículo aqui, eu achei. Aí, Jesus diz o que lá em João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gente, essa é uma verdade. Isso me encheu. No sentido de, o caminho. Qual é o caminho que você estava procurando para andar? Que verdade! Qual era a verdade que você estava procurando? Eu sou a verdade. Você quer ter uma vida abundante? Eu sou a vida. Deus já estava me chamando para me relacionar com Ele, assim como nos chamou, né? Chamou eu, chamou você para esse relacionamento. Eu tentei me relacionar com Deus do meu jeito, do jeito que eu achei que seria possível, sem conhecer, né, a palavra do Senhor, né? Então, a palavra dele me alcançou. O Senhor já tinha me predestinado, o Senhor me chamou com esse amor leal, né? E a sua palavra foi me renovando, me transformando e me convertendo, porque é pela palavra do Senhor, né, que a gente se converte. Então, várias pessoas foram usadas para proclamar as verdades de Deus para mim, mas ainda não tinha chegado a hora da minha regeneração, que é a mudança, né? Então, em um determinado momento, eu tinha já uns 20 anos, demorou uns 5 anos, acho que desde os 15 anos eu ouvi alguma coisa sobre Jesus. E aí, quando acho que eu tinha uns 20 anos, eu nasci de novo, fui justificada pela fé na palavra de Deus. Fui convertida realmente ao Evangelho de Cristo. Fui recebida como filha de Deus, né? Como está escrito lá em Romanos 8, no 14 ao 16, 14 a 16, vamos ler? Romanos 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos, medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos de Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito do Senhor confirmando através da sua palavra que eu sou filha, que você é filho, que nós somos filhos. Então, nós podemos começar a nos relacionar com Deus, né? Através de oração, de louvor, né? Eu posso começar a desenvolver esse ouvir de Deus para a minha vida, daquilo que Ele quer para mim, de como Ele quer que eu caminhe. Então, para a gente lembrar aqui, né, já que o pastor passou os tópicos aqui, o pastor fala igual a irmã Nalva ensinou que as irmãs casadas perguntam para os seus maridos. Como eu não sou casada, né, eu não tenho um pai ou uma mãe cristã, eu pergunto para o pastor, mas vocês perguntam para o marido de vocês. E ele pergunta para o pastor. Então, nós temos que ser eleitos por Deus, chamados através da pregação do Evangelho. A gente precisa nascer de novo, crer em Jesus como o meu único Salvador, né? Porque não tem como que eu vou me relacionar com Deus se eu não acredito nele, não acredito na palavra dele, não acredito nas direções que ele me dá. Aí não vai ter como.
Né? Por isso que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de seguir a Bíblia. Nós temos dificuldades, porque daí, se a gente não crê que o que está aqui é verdade, vai se relacionar com Deus como? Não tem como, né? Me converter, me arrepender dos meus pecados e fazer parte da família de Deus. A gente vem para um outro ambiente, para uma outra realidade, para uma nova maneira de viver. Aqueles que já caminham com Jesus há algum tempo sabem, né, os passos que a gente tem que tomar. Até a gente já sabe, né, alguns. Mas o que a gente faz, a gente não faz, né? A gente negligencia. E como eu leio também um devocional do Spurgeon, eu gosto desse autor, ele disse algo bem interessante sobre se relacionar com Deus. Eu fiquei pensando sobre isso. Ele falou assim: é estranho que desfrutemos pouco das bênçãos espirituais que Deus nos dá. Mas é ainda mais estranho que desfrutemos pouco do próprio Deus. Embora Ele seja o nosso Deus, nos dedicamos pouco a Ele e pedimos pouco dEle. E realmente faz muito sentido. Se Ele é o meu Deus, o meu Pai, o Todo-Poderoso, por que eu desfruto tão pouco dEle? Por que eu não estou mais na sua presença? Por que eu não consigo receber mais as bênçãos espirituais que já foram derramadas sobre a minha vida? Né? E a culpa é o quê? Nossa, minha culpa. Eu não usufruo dessa riqueza de Deus, que tem que ser uma riqueza o quê? Diária. Todo dia eu me achego ao Senhor, me achego com confiança diante do trono da graça, né? Como a Claire falou aqui no início, que nós podemos nos achegar no Senhor, nós podemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós. Mas muitas vezes nós não temos essa confiança de nos achegar a Deus, e isso está lá em Hebreus 4,16, eu gosto muito desse versículo, né? Principalmente quando a gente está se sentindo fraco, sozinho, ou a gente faz as coisas sozinho, achando que vai dar certo. Vamos abrir lá, Hebreus 4,16. Porque o Senhor, Ele nunca nos impede de nos achegarmos na sua presença. Ele diz que nós podemos nos achegar a Ele com confiança. Lá diz assim: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu posso, a palavra diz que eu posso me achegar com confiança. E o que eu vou pedir lá? Eu vou pedir graça e misericórdia. Eu não me achego no Senhor só quando eu estou bem. Fala, estou santo hoje. Hoje eu posso estar na presença de Deus, porque eu estou bem santa. Não! Quem acha muito isso não está precisando muito de graça e de misericórdia. Então, eu posso me achegar todos os dias para encontrar essa graça e essa misericórdia no Senhor. E é nesse processo, né, que nós vamos aprendendo a chegar mais perto de Deus. Porque daí Deus vai nos santificando, mudando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar. Porque lá em 2 Coríntios 5,17 diz que se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse é os versículos, principalmente do nosso início de conversão, né? Isso ficava muito forte no meu coração. E aí, com o tempo, a gente vai fazendo o quê? Esquece. A gente acha que não precisa andar nessa novidade de vida para o resto da nossa vida aqui nessa terra. E nós precisamos. É por isso que nós nos cansamos do Senhor, da igreja, da comunhão, dos irmãos, porque para nós é sempre a mesma coisa. Mas a palavra diz que as antigas já passaram e que surgiram coisas novas. A Bíblia nos chama para andarmos em novidade de vida todos os dias. Deus é infinito. Ele não é finito. E como eu posso me cansar de algo que eu não conheço totalmente? Há sempre algo para aprender. Há sempre uma palavra para aprender. Eu vou aprender com as pessoas na comunhão. Eu vou aprender com a palavra de Deus sendo ministrada. Eu vou aprender
nas situações do meu dia a dia, se eu estiver na presença de Deus. Como o pastor tem falado e nos ensinado, nós estamos sempre na presença de Deus. E esse novidade de vida é mudar o nosso pensamento todo dia. E eu dou graças a Deus por esse tempo, né, aqui nessa igreja, quando eu vim para cá, porque eu estava assim, cansada da vida de Deus. A gente acha que não tem mais nada para aprender, não tem mais nada para fazer, não vou fazer mais nada, já tem mais de 20 anos de crente, vou fazer o quê agora? Só ficar lá ouvindo as músicas, ouvindo o pastor, esperando Jesus voltar. Naquela vida enfadonha, aquela vida chata. E não é verdade, né? Eu preciso me comportar como essa filha de Deus que vive em novidade de vida, como a noiva de Cristo, participar do corpo de Cristo, entender o que é o corpo de Cristo, que muitas vezes a gente lê, mas também não entende como fazer parte dele. Né? Os desafios que é o corpo de Cristo. A gente gosta de falar quando dá problema, fala assim, essas coisas de igreja. Essas coisas aí de igreja. E se ainda há velhas coisas na nossa vida, porque às vezes não, muitas vezes tem, né? Elas têm que ficar o quê? Tem que ficar para trás. Então, eu vou estar sempre andando em novidade de vida, porque as coisas velhas vêm e eu preciso ir deixando elas para trás, para que eu possa construir esse relacionamento mais íntimo com Deus, né? Deixando o Espírito Santo fazer essa limpeza na nossa vida. Só assim nós poderemos ter mais proximidade com Deus, que é andar no Espírito, né? Deixar as coisas da carne para o lado, deixar as coisas da carne que não agradam a Deus. Vamos ler lá em Romanos 5:8. Que os irmãos também já sabem, mas é bom a gente sempre lembrar. Desculpa, Romanos 8, do 5 a 8. Porque não tem como me relacionar com Deus na carne, gente. Não vai, não tem jeito e não funciona. E a palavra diz isso, que diz que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Então, nós temos que buscar deixar que o Espírito Santo nos conduza, nos dirija, quando nós percebemos que nós estamos agindo com a nossa carne, com a nossa velha natureza, a gente deixa para trás, para a gente poder estar mais perto de Deus. E nós precisamos também, nessa caminhada, aprender a perseverar, porque muitas vezes a gente desiste, né? A gente cansa. Não deu certo, essa coisa de Deus não é para mim, as coisas de Deus não é para mim, não está indo, a gente não tem paciência. E a gente já sabe que as lutas são para nos aperfeiçoar, não para nos fazer desistir. Né? Porque ficar morno, gente, aborrece a Deus. O que está lá em Apocalipse, né? Que o morno, Deus vomita. Né? Então, não pode ser frio também, não. Tem que ser crente quente, em nome de Jesus. Às vezes nós não achamos que Ele não nos ama, porque a gente passa por luta, porque as coisas não acontecem. Né? Mas são essas lutas que vão moldando e fortalecendo o nosso relacionamento com Deus. Porque através das lutas eu vou entendendo aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer mudar. E a palavra de Deus também diz que nós já conhecemos em Romanos que nós também devemos nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação é que produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. E é a esperança, né, no Senhor que não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado.
E é tão interessante pensar que a nossa história com Cristo já está escrita. Ela já está determinada. Nós já sabemos o final. Então, no final das contas de tudo isso, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus e a resistirmos, a esperarmos, porque o final é certo. Nós já sabemos o nosso destino. Nós sabemos onde nós vamos estar. Não há nada para nós nesse mundo. E é tão bom falar isso em paz, entendendo que realmente não é nada. Não há nada nesse sistema do mundo. Não quer dizer que você não pode ir para a praia, que você não pode aproveitar uma viagem. Antes eu achava assim, tem nada nesse mundo. Eu ficava confusa, que eu pensava assim, como assim? Deus criou tanta coisa bonita, como não tem nada nesse mundo para mim? Não posso viajar, não posso conhecer outros lugares, outros países? Olha como a gente é, né? Ô, Senhor, ensina. Deus fez muitas coisas maravilhosas para que nós pudéssemos aproveitar conforme a vontade dEle, no tempo dEle. Mas no sistema do mundo, como as coisas estão sendo feitas, não há nada para nós, né? E uma das frases que eu me lembro, logo no início da conversão, que eu falava que eu não queria ouvir, que era que Jesus me dissesse assim, não te conheço, tão pouco sei de você, sai da minha presença. Mas o que eu quero ouvir é muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, eu tenho isso no meu coração, que essa é a frase que eu quero ouvir quando me encontrar com Jesus. Quer eu morra, quer eu seja arrebatada. Essa é a minha esperança. Entra no gozo do teu Senhor. Então, irmãos, vamos desenvolver, né? Nós que já somos salvos, já temos uma caminhada com o Senhor, e aqueles ainda que precisam, né, estar também nessa caminhada, vamos desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor, porque a gente já sabe como, né? A gente precisa orar mais, a gente precisa ler a palavra, mas a gente precisa viver tudo isso na nossa vida, né? Não é separado, não é lá o secular e depois na igreja, né? Porque nós estamos na presença de Deus e a gente precisa glorificar o Senhor. Enquanto a gente trabalha, a gente glorifica. Enquanto a gente cozinha, enquanto a gente cuida das crianças, enquanto nós estamos servindo na igreja, adorando, limpando, em tudo nós estamos glorificando o Senhor. E nessas coisas nós também desenvolvemos o nosso relacionamento com Ele, né? Porque nós somos filhos, mas também nós somos corpo de Cristo. Nós somos noiva de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. E que nós venhamos a ouvir, né? Espero que todos nós possamos ouvir, né? Meu servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de crescer. Primeiro a gente quer fugir. Porque aí a gente fala, não, Michele, eu não. Mas a gente estuda, a gente pergunta para o pastor e a gente aprende. Eu fui muito edificada enquanto escrevia isso, relembrando da minha caminhada com o Senhor.